ok? Vou dar antibiótico para o meu paciente, mas para prevenir a infecção de outras pessoas, tá? Gente, é só isso de síndrome nefrítica e glomerulonefrite pós-estreptocócica. Agora a gente vai falar um pouquinho de Berger e de Goodpasture, que é bem pequenininho, bem rapidinho. Berger é uma doença rara, porém, ainda assim, é a causa primária de glomerulonefrite mais comum no mundo. Acomete principalmente pacientes de 10 a 40 anos e ela é um depósito de IgA no mesanjo, que vocês avisaram lá na anatomia e viram que é o mesanjo. O mesanjo é aquela gelatina ali que tá em volta do glomérulo, que dá sustentação ao glomérulo. Então, se depositam lá no mesanjo a IgA e aí o paciente vai ter o quadro clínico da doença de Berger. Por que ele entra aqui junto com a síndrome nefrítica? 50% dos pacientes com Berger vão ter uma hematúria macro de vez em quando na vida. E ela pode ser estimulada após um exercício físico, após uma doença, após um estresse, tá? O corpo se estressa por uma doença, ou psicológica ou física, ou um exercício, e o paciente tem hematúria macro. Então, ele urina com sangue, ele se assusta, porque a urina dele tá escura, né? E ele vai ao médico preocupado com isso. Aí ele vai te dizer, doutor, isso já aconteceu outra vez. É um caso recorrente, ele vem e ele volta, 50% dos casos. 40% dos casos vão ter uma hematúria micro. O paciente não viu, mas ele fez um EAS de rotina ou por outro motivo e aí veio a hemácia, mais do que 3 hemácias por campo, hematúria micro. E aí ele simplesmente tem síndrome de Berger e pronto, não vai fazer mal para ele. Pode acontecer dele ter recorrências dessa hematúria. E 10% dos casos vão ser de síndrome nefrítica, edema, hipertensão, tá bom? Tudo aquilo. Só que só 10% dos casos. Por isso que ele entra aqui como causa de síndrome nefrítica. Só que o que acontece? O que cai na prova? O que pode te confundir na clínica, no seu dia a dia com o seu paciente? Esse paciente pode vir pra você, eu tava com uma infecção de garganta, estressou o corpo, né? Por causa da infecção de garganta. E fiz xixi com sangue. E aí? E o paciente é hipertenso. E aí? Pode parecer uma síndrome nefrítica pós-estreptocócica. Como que a gente vai diferenciar? Lembra do período de incubação? Berger não respeita período de incubação. E outra coisa, Berger complemento é normal. O complemento não vai estar diminuído em Berger. Então você dosa o complemento, vê que tá normal, você chega à conclusão que é Berger, ok? Diagnóstico para fechar, biópsia. Você pode fechar o diagnóstico pela biópsia, vai ver lá os depósitos de IgA no mesanjo. Também pode acontecer desse paciente, como ele tem um IgA aumentado, ele ter depósitos de IgA na pele. Então, você pode biopsiar a pele, mais fácil que biopsiar o rim. Aí você vai ver que tem depósito de IgA na pele, tá bom? Pode acontecer também. No EAS, eu também vou ter cilindros hemáticos, vou ter hematúria e tudo mais, que a gente já falou, tá bom? Tratamento, acompanhamento, se necessário, IECA, né, para proteção renal, e corticoide, mas é raro, poucos casos. A maioria vive normalmente, sem precisar de tratar. Ok? É só isso que a gente precisa saber de Berger. Agora, Goodpasture, aí sim é rara. Ela é uma doença muito rara, só que cai em prova. Não é a principal causa de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Ela faz parte desse grupo de glomerulonefrite rapidamente progressiva, que leva o paciente à insuficiência renal em semanas. Só que ela é a que mais cai em prova, então por isso que a gente estuda, tá bom? Ela pra prova. Acomete também mais adultos de 20 a 40 anos e o paciente estava bem, estava tranquilo, começou a ter uma insuficiência renal rápida, o rim foi piorando, a creatinina dele tá lá no céu, a taxa de filtração baixa, ele faz uma anúria, oligúria e aí você desconfia de Goodpasture, que é uma doença que atinge a membrana glomerular. A membrana, ela é lisa e contínua, então a gente vai ver repercussão disso na biópsia, tá? Que a gente vai falar mais pra frente. Tem uma relação com tabagismo, pacientes que fumam. Qual o quadro clínico? É a síndrome nefrítica, ou então apenas uma hematúria. E também pode acontecer a síndrome pulmão-rim, que é o quê? O paciente sangra pulmonar, ele faz hemoptise e ele tem uma insuficiência renal. Goodpasture faz isso, acomete pulmão e rim ao mesmo tempo. O complemento, normal, não é GNPE. Só GNPE diminui o complemento na nefrítica. Na nefrótica a gente vai ver uma outra também. Então aqui, complemento também normal. A taxa de filtração dele lá no chão, a creatinina lá no céu, tá bom? Na biópsia, eu vou ver a imunofluorescência linear.
Lembra que eu falei da membrana? A membrana é contínua, então na imunofluorescência linear. Tratamento. Aqui, como o caso é grave, eu tenho que agir de uma forma mais agressiva. Não vou só dar um corticóide para esse paciente. Ele vai fazer plasmaférese. Vai filtrar todo o rim, filtrar todo o sangue através da máquina, porque o rim dele não tá dando conta. Vai tomar corticóide e fazer imunossupressor também, tá bom? Mas aí é uma conduta mais do nefro. Da urgência, a gente fazer a plasmaférese nesse paciente. Gente, é isso da revisão falada, pouca coisa, mas assim, é o que a gente realmente precisa saber. Tem que estudar tudo, mas isso aqui tem que saber. Aí você vai lembrando, tá? Mas isso que eu falei aqui é o que os professores mais deram ênfase em aula e é o que eu vi que mais cai em questão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, questionamento, comentário, qualquer coisa lá pelo meu Instagram, que eu acho que é mais fácil, tá bom? Beijo, tchau!